Você já percebeu pessoas que ficam observando os sintomas que aparecem no corpo? Ou você é essa pessoa que percebe isso, sintomas que ocupam o seu corpo e não tão somente o seu corpo, mas os seus pensamentos. E você gasta ali um tempo, até mesmo alguns dias, com aquele sintoma, fica ali encucado, olhando para ele e fica imaginando coisas da pior maneira possível, imagina o caos, imagina que está acometido de uma enfermidade muito grave, que por outras vezes já até foi observar isso, já fez até alguns exames e não foi constatado nada. Mas ainda assim que se saiba que nada está acontecendo com o seu corpo, ainda assim fica esse compromisso em ficar olhando para esse sintoma. Então, por exemplo, hoje é uma dor de cabeça, amanhã é uma dor no abdômen, outro dia é um aperto no peito, e essas coisas vão se sucedendo. Por um tempo você percebe que isso some, desaparece do seu corpo, tem uma melhora e você respira com alegria porque fala assim, finalmente. Mas aí passa um tempo, começa tudo de novo em uma outra parte do seu corpo. E alguma coisa pode servir como provocador, como gatilho no linguajar de hoje, que faz tudo voltar. Você escuta uma coisa, você percebe alguma outra coisa acontecendo, alguém fala alguma coisa, você assiste, você lê, você tecla, você vai às telas e alguma coisa que vai ao encontro da sua mente faz despertar de novo esses sintomas. Sintomas que ficam por um tempo, sintomas que depois somem e sintomas que depois voltam. E quando eu falo de sintoma, eu não estou falando tão somente de sintomas físicos, mas também no campo dos pensamentos, que também ficam povoando ali a nossa mente por um tempo, até que eu fique bem de novo, e outros pensamentos tomam presença na minha cabeça. O que está acontecendo, né? Você passa por isso? O que acontece com esse movimento? O que está realmente como verdade nesse movimento? Esse movimento sintomático. E as pessoas relatam ter dores, incômodos. Eu falei agora há pouco de dor no peito, dor de cabeça, tonturas também, a pessoa pode sentir, dormências, enfim. Vai de acordo com cada um. Vai de acordo com a história de cada um. Mas por quê? O que está acontecendo através disso, né? E a pessoa que tem tudo isso, ela vai acreditar que o problema está no sintoma. E até por causa de acreditar que o problema está no sintoma, ela vai atrás para poder ver. E aqui não tiramos isso, tá? Não tiramos essa questão fundamental. Quando alguém tem muitas queixas corporais, o importante é que se vá procurar. Vai procurar ajuda profissional, médica. Vai ver o que tem isso, né? O que está nisso. Mas muitas vezes não tem nada. E a pessoa continua sentindo isso, né? Então a pessoa acredita que o problema está no sintoma. Mas eu quero convidar você a fazer outra pergunta. Qual que é a função desse sintoma aí na sua vida? Porque o sintoma não é tão somente uma questão ligada a um chamado erro do organismo, quando alguma coisa desanda corporalmente falando, e aí procuramos ajuda. Em muitos casos, o sintoma ele tem a função de organizar a nossa vida psíquica. Por incrível que pareça, a função de organizar. Nós estamos sempre procurando organizar alguma coisa na vida. Repara na sua vida aí. O tempo todo estamos procurando organizar alguma coisa. Nós temos agendas, nós temos correria, nós temos o dia a dia e procuramos organizar. Organizamos para o lado de fora, que é a nossa vida, a relação, as interações, os nossos afazeres, mas também organizamos lá de dentro o nosso corpo, os nossos sentimentos,
a nossa somatização, então, como é o tema de hoje, né? Os meus sintomas. Então, o sintoma pode funcionar como uma maneira de organizar a vida psíquica. Então, enquanto a pessoa está ali totalmente voltada, ocupada, tentando descobrir se aquilo é grave, se aquilo não é grave, ela vai na internet, faz pesquisa, abre o exame sem abrir junto com o médico que abre o exame, na verdade, vai fazendo tudo sozinho, né? Vai fazendo tudo sozinho, e aí só vai piorando a cabeça, só vai pensando mais coisas que não ajudam. Então, enquanto a pessoa fica totalmente ocupada procurando descobrir o que está acontecendo com ela, ela fica olhando para cada sensação do corpo, fica olhando, ruminando e perde dias com aquilo e deixa de olhar para as coisas que estão acontecendo realmente na vida. A pessoa não está olhando para outra coisa, na verdade. Não está olhando para outra coisa. O que, Baracho? Por exemplo, uma perda, por exemplo, um conflito, por exemplo, uma culpa, por exemplo, um desejo que assusta muito a pessoa e ela se defende disso, ou até mesmo uma angústia muito maior. Então, nesse sentido, o sintoma, seja físico ou emocional, o físico vai mexer no emocional também, né? Mas o sintoma ele pode estar funcionando como um escudo, né? Um escudo, mas se olharmos bem, o sintoma nos dá um endereço, nos dá uma sinalização para olharmos para uma outra coisa. O que, Baracho? Olha que coisa que é. Vai de cada um com seu contexto, né? Mas enfim, é uma frase que eu vi esses dias. É mais fácil, e não entenda mal isso, tá? Não é um julgamento, mas é mais fácil sofrer com essa dor corporal, emocional, do que entrar em contato com aquilo que está realmente me angustiando. Nós nos defendemos o tempo todo. Nós estamos nos organizando o tempo todo. Mesmo que a organização não nos leve a um fim bom, mas estamos sempre nos organizando, né? Então, na verdade, é assim. A pessoa melhora de um sintoma, o sintoma desaparece do seu corpo, como eu falei no começo, passa-se alguns dias e outro sintoma aparece. Ou até o mesmo sintoma. E não quer dizer que a pessoa está inventando. E não quer dizer que a pessoa, tô ficando louca. E pode ser que ela seja julgada por isso, né? As pessoas do entorno tendem a não entender isso, fala que é frescura, fala que é um monte de coisa. Existem casos de pessoas que fazem disso ganhos secundários, que é um outro assunto. Mas para algumas pessoas pode ser difícil encarar algumas situações que para você é fácil, para você é muito tranquilo, né? Por exemplo, a pessoa faz uma compra na internet, deixa eu mudar o lugar aqui, tá vindo sol. A pessoa faz uma compra na internet e dá um problema lá com a compra e tem que fazer uma devolução do produto. Já passou por isso, né? Você compra uma camiseta, por exemplo. Meu filho comprou agora, na época da Copa, uma camiseta do Brasil, da seleção. Veio num tamanho que não foi legal, ele entrou em contato e está procedendo, como é que troca lá, enfim, devolução. Mas dependendo da pessoa, isso para ela pode ser um tormento. Só dela se perceber tendo que fazer isso, ela pode ficar prostrada, ela pode ficar adoecida, ela pode ter sintomas por causa disso. Uma coisa para você e para mim é bem mais tranquila. Só que outras coisas que para outras pessoas são mais tranquilas, aí para mim pode ser difícil. E eu vou responder através de um sintoma. Tá percebendo a questão aqui? Então, o sintoma, a pessoa acredita que o problema está no sintoma, só que o sintoma tem uma função. A pergunta é outra então, né? Então, na verdade, se o sintoma continua em nossa vida, é porque a função psíquica dele continua sendo necessária. Então, por isso que eu vou ter sintoma. Hoje é um sintoma, amanhã é outro. É dor no peito, dor de cabeça, tontura, formigamento, que você já foi observar isso com profissionais e não se acusou nada, vai falar que é emocional, vai buscar uma ajuda terapêutica, enfim, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, por que troca os lugares do corpo, Baracho? Porque a angústia
ou seja lá o que for, vai procurar outro lugar para se alojar. Vai ter dia que é a cabeça, vai ter dia que é o peito doendo, vai ter dia que é a perna esquisita, vai ter dia que é um pensamento que te persegue. E como eu falei agora há pouco, isso não acontece tão somente com sintomas físicos, mas também sintomas emocionais do campo do pensamento, né? Então, pensamentos obsessivos, medo constante, a pessoa fica em alerta o tempo todo, em alerta, em defesa o tempo todo, necessidade de conferir tudo, preocupação interminável, necessidade de ser aprovado, tanta coisa que a pessoa faz aí, né? E ruminação que não acaba, e a pessoa fala que não consegue dormir porque ela não consegue desligar, ela fica pensando, e fica pensando no que tem que fazer, e fica pensando que não pode falhar, e fica pensando que tem que atender às expectativas, e tem que pensar, enfim, nossa, é brabo o negócio, né? Bem, toda essa falação aqui dessa manhã, aí você, claro, né, na nossa mente cartesiana, vem aquela ideia, né? Se tem um problema, vamos buscar a solução. É simples assim, né? Eu tenho um problema, vamos uma solução, né? A gente é criado desse jeito. Tá bom. O que fazer, Baracho, então? Tá bom, o que fazer? Eu até sei isso que tá falando, isso que você fala, eu sei. A internet hoje responde um monte de coisa também, você pesquisa e você sabe. Eu escuto nas terapias, as pessoas falam isso, né? Não, Baracho, tudo isso aí eu sei já certinho. Eu não sei o que é além disso, eu não sei como tem que fazer, eu não sei depois. Aí que tá, eu não sei nessa hora. Então a pergunta não é essa, o que fazer para o sintoma desaparecer? Até porque ele desaparece e depois ele volta, né? Então a questão não é o que fazer para o sintoma desaparecer, mas o que esse sintoma está sustentando. Você está pagando um alto preço, uma carga emocional, física muito grande, através do sintoma, para sustentar alguma coisa. E para que ele não te permita conectar com uma outra coisa importante. Tomada de decisão, que eu falei agora há pouco, fazer uma troca de uma roupa que veio errada pela internet, né? Para não me deparar com esse enfrentamento que pode ser simples, mas para outra pessoa representa tanta coisa mais forte, a pessoa vai ter um sintoma, né? Então, o que esse sintoma, ou do que, não, perdão, o que esse sintoma está sustentando, né? Do que ele me protege? Do que esse sintoma me protege? E outra pergunta importante, o que eu tenho que enfrentar, se o sintoma não tivesse aqui? Tira o sintoma. Aí tá de peito aberto, né? Tira o sintoma. Se o sintoma sai, eu vou estar diante do que na minha vida? Eu vou estar diante de quem na minha vida? Tá entendendo? Então o sintoma pode ter essa função aqui. E não é julgamento, pessoal. No começo eu falei, o sintoma também é um modo de organizar as coisas. Como tantas outras coisas eu posso usar para organizar as coisas na vida. Então não é julgamento aqui. Ai, seu fraco tá com sintoma. Não é isso, né? Só que algumas maneiras de organizar a vida podem realmente ajudar a gente, e outras maneiras de organizar a vida só pioram a situação. Só piora a situação. Então, quando o sintoma é abandonado, por exemplo, quando você está naquele momento maravilhoso, sem nenhum sintoma, que é um intervalo curto, médio, até grande, parece que você, sem até entender, você deu atenção para outras coisas e você caminha bem. Mas quando você se conecta com coisas semelhantes ao que você se incomoda, eles voltam, né? Eu lembro de uma pessoa que eu conheço que quando ela ficou distante da casa, da família, com toda aquela opressão familiar, ela tinha uma mobilidade muito melhor. Mas quando voltou para perto e voltava para perto, voltava a se encurvar de novo, mobilidade limitada, porque voltou para perto dos enfrentamentos e o sintoma vem como essa defesa, tá entendendo? Modo de organizar. Então abandonar o sintoma é entrar em contato com uma angústia, que a pessoa passa um bom tempo evitando. E não fica pensando angústia assim, coisa ruim, tristeza, depressão. Não, é coisas operacionais também da vida.
papéis que tem a ver comigo, mas eu não quero fazer, falar não para alguém, tá entendendo? É isso aí também, é isso aí. Então, sintoma não deve ser olhado só como um problema. Ele não é um problema tão somente. Ele pode ser um caminho para uma solução de alguma coisa. Ele pode proteger, mas ele pode ser um caminho. Quando ele vira um caminho, é porque você vai fazer a pergunta diferente. Lembra agora há pouco? Qual foi a pergunta que eu fiz aqui? Quer ver? Ó? Aqui. Não é perguntar o que eu tenho que fazer para desaparecer o sintoma, mas é perguntar o que esse sintoma está sustentando. Aí que tá. O que está sustentando. Então é um convite para olharmos além dele. Só que olhar além de qualquer seja o que for na vida é o que mais nos amedronta. Olhar além não é fácil. Porque olhar além é olhar para aquilo que nós não conhecemos. É olhar para o desconhecido. E é por isso que nós repetimos na vida um monte de coisa, inclusive sintomas. Por que nós repetimos, Baracho? Nós repetimos porque a repetição nos leva aonde eu já conheço, por pior que seja. Ir além da repetição que é um grande desafio. Ir além da repetição é uma coisa que nos convida e nos exige muita coisa. Só que é um convite à criatividade, é um convite realmente à reflexão, é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Então olhar além do sintoma é olhar para a grande possibilidade da nossa vida, né? Então a pessoa fica ali olhando para o sintoma, ela fica rodando, ela fica rodando, ela fica rodando, ela fica rodando e vai ficar nesse movimento desgastante. Então, o que esse sintoma está sustentando e do que esse sintoma está me protegendo, né? O sintoma também é um modo de organizar as coisas. Fato é que nós temos sintomas dos mais variados modos, das mais variadas origens, e baseado, é claro, na história de vida de cada um, na história de vida de cada um. Então, fico pondo minhoca na cabeça e aquilo fica me enredando. Mas o interessante é quando nós, por algum momento, nos distraímos com outra coisa, pode ver. Quando eu estou em outras situações que conseguem me despertar mais o meu olhar, eu me solto mais, eu funciono melhor, até que eu volto a pensar de novo e eu fico de novo ruim, né? Tava tudo muito bem, que estranho por estar bem, né? Que essa provocação matinal possa fazer você pensar aí na sua vida. É muita pretensão aqui, porque cada caso é um caso, mas são provocações. São maneiras de desembaraçar nossa vida, nosso pensamento, fazendo um trocadilho com o tema desses nossos encontros aqui. Seja o que for, os sintomas são nossos, os meus sintomas, mas eles não são sinais do final do mundo. São sinais também de um recomeço. Basta eu olhar para eles de um modo diferente. Olhar para eles de um modo diferente. Porque se é um modo de organizar, é só eu pegar o começo disso para poder organizar de uma maneira melhor para a minha vida. Beijo no coração. Até o próximo Desembaraxando. Nos vemos aí. Se fez sentido isso aqui para você, se você gostou e se lembrou de alguém que carece de ouvir alguma coisa ligada a isso, compartilha daqui a pouquinho. E eu agradeço muito a você por esse gesto amável que você tem, tá bom? O sintoma é um sinal de uma função realmente, e a questão não é o que eu faço para desaparecer o sintoma, mas o que o sintoma está sustentando na minha vida. Pense nisso aí. Beijo. Tchau.